Você é a mesma coisa. Nós estamos sempre num processo de avanço na direção de algum lugar. É claro que nós podemos melhorar o que somos, como também podemos piorar o que somos, depende do que a gente escolhe fazer. Depende de como queremos viver. A partir do momento que nós temos um compromisso cristão, e hoje de manhã nós falamos muito sobre isso, inicia-se em nós uma travessia que tem início, meio e fim. Eu me desloco da condição de Adão, que é o ponto da minha origem, o barro de onde sou, meu barro original, e começo a caminhar na direção do Cristo, que hoje no Evangelho está tão glorificado com o mistério, melhor, na leitura, né? Mas na liturgia de hoje, glorificado com este mistério da sua ascensão. Em muitos momentos da pregação cristã, que você encontra nas cartas dos apóstolos, do apóstolo Paulo, nas cartas apostólicas, também nos ensinamentos dos evangelhos, você encontra sempre o evangelho, a palavra de Jesus, como uma proposta de deslocamento, de um lugar ao outro. É interessante porque a gente acaba fazendo nisso a leitura do povo de Israel, que também viveu um processo de esclarecimento à medida que andava, à medida que caminhava. Toda vez que eu quero pensar a qualidade do meu cristianismo, eu preciso honestamente identificar o quanto deste Adão eu já consegui superar e o quanto deste Cristo eu já consegui alcançar. Vamos repetir comigo? O quanto de Adão eu já consegui superar e o quanto de Cristo eu já consegui alcançar. Tudo nos foi dado. Tudo nos foi dado. O mistério de Cristo está entregue a todos nós. A vida cristã é a constante celebração de tudo que nos foi disponibilizado como recursos para nos ajudar a vencer essas fragilidades que estão em nós. E é interessante porque durante esses 40 dias que Jesus passa com seus discípulos, é um período de intensa catequese, de muito ensinamento. Mas a gente chega à conclusão de que esta ascensão de Jesus é justamente o momento em que ele nos ensina que não basta saber. É preciso mover o que se sabe. O que nós sabemos, o que nós aprendemos com ele, precisa de um movimento. E é justamente a ação do Espírito que vai mover tudo isso em nós. Recorda-se que hoje nós falávamos que há um risco muito grande de sermos católicos sem sermos cristãos? De nós sermos praticantes da liturgia, de nós termos um conhecimento amplo da catequese, de termos uma vida externa que nos identifica como cristãos, mas que lá dentro ainda falta muita coisa. É sobre isso que nós estamos falando. Como dizia o poeta lá de Minas, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Já ouviram essa música? A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender é um pouco mais do que saber. É como se nós colocássemos na dinâmica dos acontecimentos aquilo que já está de alguma forma internalizado pela força da razão. Torna-se natural em nós à medida em que nós vamos apreendendo. O conhecimento, ele é assim. Fui professor na universidade e eu via exatamente a dificuldade, a diferença entre o saber de cor e o aprender. Há uma diferença muito grande entre o aluno que sabe de cor e o aluno que aprendeu. O aprendizado é algo muito mais profundo, porque entra na dinâmica da existência, entra na dinâmica da vida. E é por isso que nós não podemos pensar um cristianismo sem diárias
lições de aprendizagem. Eu não tenho como me dizer discípulo de Jesus se eu não o apreendi. Eu não tenho como me dizer um discípulo dele se eu não vivo no meu dia a dia a dinâmica de suas palavras. Se eu não vivo no meu dia a dia a dinâmica dos seus ensinamentos. Ah, minha gente, mas se nós não tivermos, se nós insistirmos em ficar parados na catequese que recebemos e não damos um passo na direção do que vai acontecer domingo, nós não iremos muito longe. É por isso que a renovação carismática trouxe uma riqueza inexplicável para a igreja. Sabe por quê? Ela nos recordou que só é possível sermos cristãos se nós vivermos na dinâmica do Espírito. Senão, é a repetição de práticas inférteis. É o esquecimento das origens. Somente o Espírito nos coloca neste movimento que vai e volta. Porque crescer é isso, apreender é isso. É você fazer o ciclo da informação. Vai e volta. Então hoje, 2000 anos depois deste acontecimento, dessa instrução que Jesus nos dá, cheio de ordens, cheio de autoridade. Instruções cheias de ordens, cheias de autoridade. Hoje eu, o homem que sou, o padre que sou, no tempo de hoje, se eu quiser de fato viver esta autoridade que Jesus me concedeu, eu preciso viver a dinâmica da vida espiritual. Eu preciso viver a dinâmica do Espírito em mim, porque somente Ele me conduz ao conhecimento da verdade. Hoje de manhã eu falava sobre essa fecunda reflexão que o Papa Francisco fez essa semana, mostrando-nos o Espírito Santo como aquele que nos esclarece. Não vai adiante aquele que não está esclarecido. É preciso estar esclarecido. É preciso saber para onde se vai. E quando eu olho para o Adão que ainda está em mim, eu preciso ser muito honesto para reconhecer o quanto das forças deste Adão ainda me puxam para o chão. E olha, eu não estou falando aqui do chão como uma realidade ruim, não, viu? Estou falando daquilo que me impede de transcender, de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é caótico, de tudo aquilo que não pertence às categorias elevadas que o Evangelho nos propõe. Sim, eu posso muitas vezes viver num lamaçal sem perceber que estou, porque me acostumei com ele. As forças de Adão e Eva são fortíssimas dentro de nós. Você sabe muito bem quando a língua coça, que vontade de falar mal. Não é assim? Ou vocês não têm? Vocês já estão mais santificados do que eu. Você também sofre o martírio da língua? Eu preciso vivê-lo diariamente. Porque a maldade mora aqui, ó. Às vezes eu fico imaginando que o diabo é aquele que faz a cócega na língua, com a peninha. Fala, olha lá. E a gente cai. Aí, aquilo que você já tinha avançado tanto, de repente você retrocede. São as forças de Adão me puxando para trás. A dinâmica do Espírito em mim é me elevar. Ainda que para ser elevado eu preciso cavar. Eu preciso viver a experiência do autoconhecimento. Eu preciso viver o meu desvelamento. Não há humanidade harmoniosa sem o duro trabalho do autoconhecimento. Mas autoconhecimento para nós cristãos significa, sobretudo, vida no Espírito. Que essa feliz oportunidade que eu tenho de esclarecer o contexto dos meus pecados. Eu não posso ficar livre do meu pecado se eu não esclareço o contexto em que este pecado nasce, no contexto em que este pecado é alimentado, o contexto em que este pecado ganha força em mim. Por que eu sou invejoso?
Eu posso muitas vezes curar a minha inveja sem ter feito a pergunta mais honesta. Por que sou movido pela inveja? Se eu não faço uma pergunta que me cave um pouco mais profundamente, eu me acostumo com o contexto do pecado. E outra, eu vou sendo um catequista do pecado, o que é pior. Porque eu começo a relativizá-lo, dando aquele conforto falso conforto existencial aos que estão do meu lado. Ah, isso não muda mesmo não, é assim mesmo. Não. Ah, se você soubesse o dom que lhe foi dado. Ah, se você soubesse o que o Espírito lhe reserva. A autoridade que o Senhor deixou em cada um de nós. Minha gente, o cristão tem a oportunidade de ser o Verbo encarnado. Sabe aquele que foi encarnado em Nazaré, que você foi visitar? Quando nós celebrávamos lá nessa semana, nós não podemos olhar para o mistério do Verbo encarnado sem nos colocarmos nessa história. O que é a Eucaristia, senão a continuidade do Verbo continuar falando pelo mundo através de nós? O que é a Eucaristia, senão a oportunidade de Jesus, o Verbo encarnado, continuar andando pelo mundo através das nossas pernas? O que é a Eucaristia, senão a feliz oportunidade que damos a Deus de olhar o mundo através de nós? Isso é o mistério da ascensão, minha gente. É este Cristo que nos eleva, que toda a condição que foi encarnada está agora em ascensão. O que foi assumido aqui foi levado para lá. E isso é um dom que repercute diariamente na nossa vida, que se desdobra diariamente na nossa vida como qualidade. É a qualidade da vida. Sim. Eu, porque assumo essa responsabilidade de viver a dinâmica da ascensão, eu preciso diariamente, minuciosamente, esclarecer os contextos dos meus pecados, analisar com muita honestidade a ambiência dos meus pecados. Como é que nascem os meus pecados? Por que eles nascem em mim? Por que eles são alimentados por mim? A ambiência do pecado. Para que depois você tenha condições de converter tudo isso. Sem o esclarecimento que nos é dado pelo Espírito, nenhuma vida pode ser mudada. Nada. E é por isso que a vida espiritual é a terapia do cristão. Pode até ter o auxílio do psicólogo, eu não sou contra eles não, pelo contrário. Quando bem orientados, quando honestos, eles nos ajudam a curar os nossos traumas, eles dão a nós uma oportunidade feliz de continuar a vida mais leves. Mas não se engane. Somente as forças da vida espiritual serão capazes de nos curar para o viver bem. É a vida espiritual que me ajuda a honestamente identificar deste deslocamento. Aqui está Adão. Aqui está o Cristo dessa ascensão de hoje. Onde eu estou nessa história? O quanto desse Cristo eu já alcancei? O quanto do Cristo já é natural em mim? Porque já está apreendido. Você precisa fazer esforço para ser cristão? Precisa, Pepe? O normal não seria não, mas a gente faz, não é? Mas não chega um momento da vida, sai de dentro, o esforço, a teologia nos ensina isso. Deus vai solicitar sim o seu esforço, Gilberto, diariamente. Não faz não o seu esforço para ver.
as forças do Gilberto Adão puxando para o fundo. São constantes. O padre Fábio, mentiroso, infiel, injusto. Estão todas aqui. Agora, o que é bonito é que à medida em que nós vamos apreendendo o Cristo, vai ficando mais natural ser Ele. E nós encontramos pessoas assim. A vida no Espírito faz essa identidade acontecer. É de dentro para fora. E de repente você sente-se atraído por aquela força magnética de alguém que tem Deus tão transparente em si mesmo, um Deus tão vivo, tão real, que a gente não quer se distanciar. Mas é aquela pessoa, se você for perguntar a ela, como é que você alcançou essa presença de Deus em você? Todos os dias, numa luta diária, numa batalha diária. Como diz o padre Reginaldo Manzotti, no seu último livro, uma batalha diária. Uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Porque não são apenas contra forças humanas que você luta. Sim, você luta contra seu temperamento, azedo, enjoado, aborrecido, que muitos de nós temos. Temos muitos de nós aqui que temos uma facilidade ao aborrecimento, que é uma coisa impressionante. Outros têm menos. Depende da história que viveu, de como foi educado. Às vezes a nossa educação nos facilita ser cristãos, às vezes não. Vai depender do quanto de esforço precisaremos fazer, uns mais, outros menos. Mas o fato é que todos nós temos características que precisam ser vencidas diariamente. Eu preciso olhar para este Cristo que me chama, que é atraente para mim, porque vou te dizer uma coisa. Desde quando me entendo por gente, a proposta de Jesus se apresenta para mim como como uma proposta humana mais bonita que eu já vi em todas as literaturas que eu li. Não há nada na proposta de Jesus que se oponha à nossa realização, que se oponha à nossa alegria, que se oponha à nossa felicidade. Mas fique esperto. Essa proposta, ela não é facilitada por conveniências. Essa proposta não poderá ser assumida por quem tem preguiça existencial, por quem não está disposto a viver a batalha diária. Será sempre atraente, bonita para todos nós. Mas difícil. Mas Ele está conosco. A festa de Pentecostes é justamente a feliz oportunidade que nós temos de poder dizer que este projeto de vida é para nós porque o Espírito nos vivifica. É o Espírito que nos fortalece. Santo Agostinho dizia que até para eu ter coragem, para ter condições de reconhecer o meu pecado, o Espírito já precisou fazer uma faxina em mim. É o Espírito que me inspira a coragem de reconhecer que sou um pecador. Já é vida espiritual reconhecer o pecado. O Dung é um menino que trabalha de forma cirúrgica, isso no PHN. Não tem medo do pecador, não. Tenha. Está estrupiado na vida. É você mesmo que nós precisamos aqui. É você mesmo que nós queremos. Porque se você já tem condições de reconhecer que o pecado está aí, é porque Deus já está fazendo a sua obra. Pode observar, nos arrogantes não há ação de Deus. Não há ação ainda, porque não há o reconhecimento da fragilidade. Só quando reconhece-se a fragilidade, Deus começa a agir. Por isso a festa da Ascensão é para nós
sobretudo, um lembrete de que a regra de vida está à nossa disposição. Esse itinerário que você está fazendo como cristão, de Adão, de Eva, até o Cristo, esse itinerário é seu. Porque é batizado e porque tem a oportunidade de viver todos os favorecimentos da vida litúrgica, sacramental. O que é o sacramento? A oportunidade que eu tenho de configurar a minha humanidade à divindade de Jesus. Eu sou favorecido por Ele. Ah, minha gente, se nós entendêssemos o verdadeiro significado da Eucaristia, como uma oportunidade de receber o que somos, eu recebo aquilo que já sou em potencial, mas ainda não me tornei porque não vivi o processo. É como ser uma semente e trazer na semente todas as possibilidades da planta. Mas se ainda não cuidei, se ainda não reguei, eu ainda não consigo usufruir das possibilidades dela. A Eucaristia fomenta a vida cristã. Porque toda vez que eu me aproximo daqui, eu assumo que quero viver esse deslocamento. Eu quero ser Jesus de novo. Tanto é que nós nos tornamos sacrários. Eu sou o sacrário. Comunguei e tornei-me um sacrário. Eu acho até interessante porque a nossa percepção é tão pouco aguçada para isso, que nós não temos o mesmo respeito pelo outro do que temos pelo sacrário, né? Qual é a diferença? Diga-me. Se o outro acabou de receber a Eucaristia, o outro é o templo, é o tabernáculo onde o Cristo foi depositado, por que eu não tenho por ele também a mesma reverência que eu tenho pelo Santíssimo Sacramento no altar? E é por isso que a missa nunca termina. Que nós deveríamos sair daqui com essa consciência de que o outro é sempre o tabernáculo onde o Senhor habita. O Cristo glorificado está no meu irmão. Isso é tão sério que Jesus vai radicalizar isso lá no final do Evangelho de Mateus. Toda vez que fizerdes isso a um dos meus, é a mim que o fizestes. Ele está falando de presença real. Ele está falando da presença dele no nosso irmão, naquele que nem sempre eu tenho coragem de perceber. Por quê? Porque sou mais Adão do que sou Cristo. Nem sempre eu sou capaz de perceber esse Deus que me chama nos olhos do outro. Por quê? Porque sou mais Adão do que sou Cristo. O mistério da ascensão ainda está longe de ser conquistado por mim. Eu ainda não desfruto dos mistérios da ascensão, que é justamente viver o Cristo glorificado que está em mim e no outro. Naquela leitura ali fala, tudo foi colocado sob os meus pés. Ah, isso é tão sério. Tudo foi colocado sob os meus pés. Ele desautoriza, inclusive, alguns discursos que nós fazemos, que dá mais autoridade ao diabo do que ele de fato tem. Para mim que sou cristão, o diabo é um cachorro que grita alto, que me incomoda muito porque late, mas está amarrado. O perigo não é ele que vem até mim, sou eu que livremente caminho na direção dele. Sou eu que livremente caminho. Tudo está debaixo dos meus pés. E em ti foi dada a autoridade para curares os doentes, para expulsares os demônios. De vez em quando chega alguém, Padre Fábio, vai lá em casa fazer um exorcismo para mim. Traduz para Pete para ela saber o que eu vou falar agora. Vai lá fazer o exorcismo.
E eu honestamente respondo, Pet, o demônio que você criou, quem tem autoridade para expulsar é você. Olhe nos olhos daquilo que te destrói. Seja homem, seja mulher. Faça o exorcismo na sua casa com a autoridade que lhe foi dada. Sim, os diabinhos que são alimentados por nós, pelos nossos hábitos, esse não adianta o padre ir lá fazer uma reza não, que não tem reza brava. Tem a palavra de ordem, de comando, que o cristão tem autoridade para dar. A partir de hoje, quem manda nessa casa é o Senhor Jesus. É a força do seu Espírito. Não tem diabo que vem nem bater na porta. Pode continuar latindo lá fora, mas não caminharemos na direção dele. A vida no Espírito é justamente o esclarecimento do que nos convém. Minha gente, se nós tomássemos posse dessa consciência, nós seríamos um cristianismo revolucionário. Porque nós expulsaríamos o diabo das repartições que frequentamos com o nosso jeito de ser. O diabo não fica onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amam. O diabo vai entrar através das nossas fragilidades, nas brechas dos nossos temperamentos, é ali que ele entra. Nós que somos padres e com toda honestidade reconhecemos, se tem um territóriozinho que o diabo gosta, é a sacristia. Fica alojadinho ali no canto, pronto para agir. Quantas vezes na minha vida eu vi confusões nas sacristias que eu falei, meu Pai de misericórdia, nós não entendemos nada ainda. Estamos distantes do verdadeiro significado de tudo isso que nós celebramos daqui a pouco. Uma equipe de liturgia que quer ser melhor que a outra. As competições nas comunidades. Tudo com uma desculpa. Para Deus damos o melhor. Só que lamentamos que Deus nem sempre consegue recolher o nosso melhor quando nós damos o nosso melhor. Que pode ser fruto da necessidade da nossa vaidade, dos nossos excessos, daquilo que ainda é muito adâmico em nós e pouco glorificado. Pode ser fruto até mesmo de uma necessidade que nós temos que não foi curada humanamente, de uma terapia que nos faltou, de um encaminhamento das questões humanas como mereciam ser encaminhadas, e por aí vai. O que eu sei é que na festa da Assunção, o céu está sendo aberto para nós, para que daqui a pouco, tudo isso que nos falta, possa nos ser dado pelo Espírito. Não desista do projeto. Viu? Eu sei que hoje a pregação foi para nós de manhã, como uma oportunidade de ficar inquietos. Algumas pessoas me disseram isso. Eu também estou inquieto. E por isso foi para mim uma oportunidade de partilha também. Eu não gosto de pregar o que eu não estou vivendo. Ultimamente eu estou muito inquieto. Eu estou muito questionante em relação ao que Deus tem conseguido colher em mim através da minha vida e do meu trabalho. Eu não posso oferecer ao meu povo os frutos do Adão que me domina. Eu quero oferecer a Deus, com a graça que Ele me dá diariamente, de oferecer aos que precisam de mim um pouco do Cristo glorificado. Vamos cantar, Rogerinho? Hoje o céu se abre. Porque quando você canta, o céu já abre, ainda mais quando canta essa. Nós estamos a uma semana de Pentecostes. A festa da Ascensão do Senhor é a preparação para isso. Eu sei que você também tem realidades de Adão que estão gritando em você, que você tem consciência, que são obstáculos para a sua vida espiritual. Eu sei que Adão, Eva, estão na nossa origem. Eu não tenho como fugir disso. Mas você também tem os poderes do céu à sua disposição.
O Cristo glorificado lhe foi oferecido. E a liturgia de hoje nos recorda isso. Hoje o céu se abre pra derramar Fique em pé. sobre meus corações toda a graça do Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Bem forte. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, Fluir em mim. Pode ser mais forte, bem bonito. Vem, Espírito Santo, Com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E agora, para a gente terminar, você vai se voltar para o irmão que está do lado. Olha bem nos olhos dele e diga assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Há muito do Cristo glorificado a ser descoberto em você. E você pode oferecer isso também a quem passar pela sua vida. Não desista. O mistério da ascensão do Senhor é para provocar esperanças em nós. Vem, Espírito Santo, vem o teu poder tocar meu ser.